Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Wesley aqui, eu vou estar explicando para vocês a atividade referente à segunda quinzena do terceiro bimestre, né, que é o período do dia 24/8 até o dia 4/9, sendo o dia 4/9 o prazo final para vocês me enviarem essa atividade feita, ok? Bom, lembrando que as atividades vocês vão ter acesso tanto a esse documento que eu vou estar passando para vocês no vídeo, que eu vou mandar no grupo, né? E também vocês vão poder fazer atividades dentro do site online, que é onde eu aconselho que vocês façam, visto que lá fica mais fácil para vocês e também para mim poder corrigir, ok? Bom, as atividades dessa quinzena, nós vamos estudar um pouco sobre os conflitos que ocorrem ao redor do mundo. Eu selecionei aqui o conflito árabe-israelense e aí eu trouxe essa linha do tempo que vocês já devem conhecer, devem ter estudado história, se não me engano, né? Que vai mostrar pra gente como acontece esse conflito, né? De uma ordem cronológica, vários acontecimentos que são referentes a esse conflito árabe-israelense. E aí eu vou querer que vocês leiam todo esse documento, né? Toda essa linha do tempo, vendo o que vai acontecendo. Pode anotar no caderno que vocês entenderam do ano por ano, por exemplo, o ano começa aqui no ano de 1948. E você, o que aconteceu de importante? Leia aqui e anota. E no ano de 1956, leia aqui e anota. E aí vai seguindo, né? Eu quero que vocês observem bastante, que é o principal objetivo que a gente está falando sobre esse conflito, que os conflitos ele ocorrem e muitas vezes são responsáveis pela mudança no território, ou seja, a mudança na configuração espacial, a mudança nos mapas. E a gente vai ver aqui, ó, embaixo, por exemplo, tá vendo? Ó, no ano de 1948, 1956, teve alguns acontecimentos. E aqui no mapinha aqui embaixo vai mostrar pra gente as áreas que eram ocupadas, o tamanho dessa área. E depois, continuando aqui, vai passando os anos, a gente já vê que mudou, olha, a configuração espacial desse território. E depois continua mudando no ano de 1990 e até na atualidade continua mudando. Então a gente vê que os conflitos acontecem por vários motivos e muitas das vezes eles são responsáveis pela mudança no território e na configuração espacial. A gente viu isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, muitas coisas mudaram. O próprio Brasil era de um tamanho, tinha alguns estados, depois aumentou. Na época da colonização era de um tamanho, hoje é outro. Vários conflitos acontecem que muda, né, a configuração espacial. Então quero que vocês prestem bastante atenção nisso, além de entender os motivos dos conflitos árabes e israelenses, tá? Depois de ter feito isso, aí vocês vão responder essa questãozinha 1 e 2, que é sobre essa parte aqui, tá? Sobre esse conflito e sobre os mapinhas aqui da configuração espacial daquela região disputada, tá? Posteriormente, essa outra atividade também de interpretação vai ter um textinho que aí vai falar agora sobre a crise na Síria. Vamos entender por que acontece a crise na Síria, tá? E aí, mesma coisa, aqui eu aconselho vocês a fazer uma leitura com calma, anotando os pontos principais do texto, qual é a ideia principal do texto, né, que argumentos ele utiliza. Então, leiam com calma. Se tem uma palavra que vocês não entendem, vocês podem procurar na internet o significado ou no dicionário, para depois responder essas duas perguntinhas aqui também de interpretação sobre o texto, tá? E nessa última atividade aqui, eu coloquei para vocês um mapa, tá? O mapa vai estar maior no PDF, vocês podem dar zoom para ler o nome, tá? Que vai ficar mais fácil para ver certinho a legenda. Mas esse mapa ele vai mostrar para a gente o mundo visto por Israel. Então aqui na legenda vai mostrar para a gente as alianças estratégicas, né, através dessa setinha. Então a gente vê, por exemplo, ó, que os Estados Unidos, né, o Israel tem uma aliança com ele, ó, por conta dessa setinha que está mostrando para a gente. E aí tem vários outros símbolos, né? Por exemplo, tem o símbolo aqui com uma setinha, ó, uma setinha diferente aqui, vermelha e azul, ó, que já fala sobre as ameaças islâmicas.
E aí você vai escrever um texto olhando nesse mapa. Então, por exemplo, eu vou falar um pedacinho do texto. Esse mapa representa o mundo visto do ponto de vista de Israel. Ele mostra para a gente que Israel tem alianças importantes e estratégicas com os Estados Unidos. Como eu sei disso? Ó, porque essa setinha que eu já marquei para vocês, né? Ele tem o apoio crítico da União Europeia. Como eu posso saber disso? Ó, tem essa outra setinha que mostra, ó, a União Europeia tem o apoio de Israel. E assim por diante, entenderam? Vocês vão verem aqui, olhar aqui a legenda, né? Por exemplo, países hostis ao Israel, por exemplo, aí você olha aqui, ó, país hostil, olha a cor e vocês vão falar, por exemplo, Síria e o Irã são países hostis de acordo com o mapa, entenderam? E aí vocês vão construindo um texto. Lembrando que o texto tem que ter um título, tem que ter um começo, um meio e um fim. Não adianta vocês colocarem duas linhas e falar que é um texto, tem que ter uma ideia o texto, né? E ter pelo menos ali três parágrafos, um do começo, um do meio, que é o desenvolvimento ali, e um da conclusão, que é o fim. Beleza? Então as atividades desse período é essa, pessoal. Não fique com preguiça de querer fazer a atividade em 5 minutinhos para se livrar. Como eu falei, leiam o texto com calma, observem as imagens, os mapas e façam o texto com muito cuidado. Façam primeiro no caderno, depois vocês colocam no site, tá? Não adianta chegar lá e querer fazer de qualquer jeito. Outra coisa, as respostas dessas atividades, todas são respostas interpretativas, ou seja, não tem como vocês pegarem uma resposta da internet e colocar, cada um vai ter que fazer a sua, sem copiar do coleguinha, ok? Então é isso, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa e nos vemos em breve.